Salve, salve, vencedor! Você quer aumentar seu conhecimento e economizar tempo? Então você está no lugar certo. Inscreva-se no canal e vamos juntos em busca do nosso sucesso. Olha só, Lara, eu estava refletindo alguns anos atrás, que é o seguinte, imagina um gráfico, você tem aqui liberdade e fama. Então, quando você começa, né, num grau zero de fama, você tem zero liberdade no sentido de que você não pode ver nada diferente dos outros. Sim. Quando você começa a ter mais fama, você começa a ter mais liberdade. Então, as pessoas te ouvem mais, sua opinião tem mais peso, você não paga nos lugares que você vai, você faz o que você quiser. Se a sua fama continuar crescendo, qualquer coisa que você fala é politizada, tem alguém que quer te matar por isso, começa a te perseguir, começa a querer te hackear, começa a ir atrás da sua família. Então você começa a ter menos liberdade do que quem era um anônimo. Né? Então assim, existe o sweet spot aqui, o ponto ideal, e é difícil você ficar aqui. Né? E quando isso acontece... É inevitável, né, que essa queda aconteça. E aí você tem um duplo problema. Né? Primeiro você perde a sua liberdade, né? E depois você cai em depressão. Né? Porque, você cai. Olha, a gente conhece muita gente famosa aqui nos bastidores e a galera, muitos gigantescos, já tem gente que falou em se matar. Né? Eu saí do tratamento de depressão agora. Caramba. A coisa foi muito Você acha que isso aqui feia. teve a ver? Eu não tenho dúvida. Mas eu saí recentemente. Em dezembro eu já estava com o meu plano pronto. Caramba. Tava tudo pronto. Plano de acabar com tudo já. Pronto. Eu passei poucas e boas nos últimos 3 anos. Poucas e boas. Eu fiquei bem agora. Eu fui para fora do país para tentar um tratamento que, na verdade, já tem aqui. Que é um tratamento com ketamina. E eu já estava em tratamento para depressão profunda há 2 anos e ela continuava evoluindo. Eu nunca deixei de estar na internet por causa disso. Assim, não, nunca deixei de... Era a única coisa, talvez, que eu gostava. Mas eu cheguei no rock bottom total. Eu fiquei em casa sem banho muito tempo. Eu fiquei sem saber se era dia, se era noite. A coisa foi muito pesada. O que foi o gatilho que fez você entrar nessa espiral? Eu tenho ideia de que eu tratei um problema com alcoolismo já tem um tempo também. Quando veio o tratamento do alcoolismo e quando eu precisei parar de beber, fazer a rehab de uma vez, eu imagino que essa depressão já devia estar lá. Mas aí o negócio explodiu. Né? Então, aí o álcool ajudava de algum jeito? De alguma forma, né? Mesmo que mascarava, né? Não ajudava, ele meio que remediava, né? Então, assim, não curava. Ele alivia os sintomas ali naquele momento, né? Que vai te obrigando uma carga cada vez maior pra você manter, que é tão grande que... eu comecei agora, essa 4ª turma do Saúde e Negócios começou na semana passada, e no começo da aula eu falei que eu tava até um pouco emocionada, porque era a primeira vez que eu ia dar essa aula sóbria. Uau. Porque todos os últimos 4, 5 anos de trabalho, a quantidade que eu bebia não era normal. E isso, assim, dinheiro a gente não herda da família, mas esse gene já tava lá. E eu sempre bebi muito, mas durante essa época, muito trabalho, muita coisa, pressão e tal, não sei o que e tal, a coisa foi aumentando muito. Então, quando virou um problema, quando meu marido falou, realmente não dá, precisa parar, foi bem no começo da pandemia, e só deu certo, porque daí eu não quis me internar. O meu psiquiatra fez a sugestão na hora da internação e eu falei, não dá, mas como era a pandemia, bem naqueles 14 primeiros dias que a gente todo mundo deve ficar em casa mesmo, meu marido ficou comigo, ele disse, então faremos aqui, eu fico do lado dela o tempo todo. Foram os piores 14 dias possíveis, eu tive todos os efeitos possíveis da abstinência, as dores musculares, as alucinações visuais, a coisa era muito ruim, e aí beleza, agora passou, né, agora pronto, você não bebe mais. Sim, agora eu não quero mais estar aqui. Porque daí eu lembro que quando a vida sóbria chegou, eu falei, se a vida sóbria é isso aqui, eu prefiro morrer, é fato, prefiro. E aí foi 1 ano dessa coisa, né, a vida agora é assim. Então eu saí dessa merda agora. E como você conseguiu sair disso daí? Eu fiz um tratamento com ketamina que foi sensacional. Muito sensacional. Como eu te falei, eu fui para fora, eu tenho uma amiga lá, e essa amiga foi muito inteligente, porque quando ela viu a situação mais ou menos como eu estava, ela entrou em contato com o meu marido. Porque como eu já estava muito cansada, eu já não ia tentar mais nada, a gente já tinha tentado, eu estava muito cansada. E ela entrou em contato com ele e falou, olha, a história do meu marido é muito parecida, ele também veio do nada e é responsável pela família toda, ele também ganhou muita grana, ele também teve um problema com o alcoolismo, ele também tem um problema de depressão, e ele também fez todos os tratamentos, e a ketamina foi muito boa para ele. Você não quer tentar com a Lara? E aí meu marido veio falar comigo um dia, foi um pouco antes de dezembro, e ele falou, cara, vamos lá tentar, não custa e tal. Eu só topei pelos motivos errados. Porque eu pensei, é um alucinógeno. A gente vai viajar para eu ficar alta? Por que não? Vamos. E foi só por isso. Caramba! Já na primeira sessão,
É uma pena que já está bem difundido no Brasil, assim, começando, mas é uma pena que, inclusive, tive essa conversa com o meu médico de lá essa semana, que aqui, para variar, a coisa vem, às vezes, meio bagunçada, né? Então, de repente, a gente não vai conseguir colher o resultado fantástico que essa linha de tratamento com alucinógenos tem. Mas, já nas 2, 3 primeiras sessões, é como se desligasse uma chavinha, assim. Tem um documentário na Netflix. Sim, que é o How to Change Your Mind, que vem do livro do Michael Pollan, que é um cara excepcional. Esse livro é fantástico, esse documentário chegou agora. É muito bom, é muito explicativo. Muito. E essas terapias com esse tipo de substância, com alucinógenos principalmente, aqui ainda é assim. Mas lá já tem muita coisa em fase 3. Então é muito interessante. E que tipo de reflexões você fez quando você estava no rock bottom, assim? Que tipo de... Vou te falar qual era a reflexão. Quando eu pensava, não quero mais estar aqui, pra mim já deu, quando alguém dizia assim, eu ouvi alguém falar assim, por exemplo, a gente passava na rua e tinha uma pessoa bem drogada, bem acabada ali pra morrer, sabe? Assim, um cracudo pra morrer. As pessoas falavam assim, olha lá, perdeu a vida inteira, a judiação, olha que judiação tão novo, perdeu a vida inteira. Ou quando um artista se suicidava, puxa, olha lá, tão cedo. Eu lembro que eu pensava assim, mas eu já fiz tudo o que eu queria, a minha vida foi linda, eu vim de não ter nada, e eu fiz tudo o que eu queria. Eu ganhei o dinheiro, eu viajei para onde eu quis, eu comprei as coisas que eu quis, eu ajudei todo mundo que eu quis. Tá bom. Eu não pensava nisso de uma forma macabra. Eu pensava nisso de uma forma muito reconfortante, do tipo, já tá bom, para mim já tá bom, tá ótimo, já deu. Eu só quero parar, porque era isso. E o que te faz querer continuar hoje? Hoje eu não tenho esse problema. Para mim é isso. A chavinha desvirou. Você tem prazer em viver hoje? Sim, muito. Hoje eu choro de emoção numa situação em que a emoção cabe. Mas é difícil para mim tentar entender isso de um lado filosófico e espiritual, porque eu penso muito nesse lado puramente bioquímico. Sim, hoje eu não tô doente. Então eu consigo ter o reflexo natural humano de não querer morrer. Então, se você vai atravessar a rua, você naturalmente olha porque é natural que você não queira morrer. Se tem uma coisinha fora do lugar, você vai falar, cara, eu vou. Morrer, morreu. Caramba, hein? E o que você pode... Não é um assunto que geralmente a gente aborda aqui, mas eu tenho recebido muitas pessoas me mandando mensagem, falando assim, eu quero tirar minha vida, etc, tá? E tem uma coisa que eu comecei a fazer, tá? E claro que é um remédio, digamos assim, ou uma cura completamente diferente dessa, proposta por você. Mas o que eu comecei a fazer? Sempre que eu recebi uma mensagem dessa, nos últimos meses, eu tenho falado o seguinte, me passa o seu endereço. E aí eu mando uma bíblia pra pessoa, tá? E, magicamente, eu tenho recebido tantos depoimentos interessantes de pessoas que, mudaram a vida completamente e tal, né? E como eu tenho recebido muitas mensagens sobre isso, o que você pode falar para essas pessoas num tom de incentivo ou direcionamento e que talvez tenha funcionado para você além da questão química da coisa? Porque eu tenho certeza que aqui tem gente com alguns pensamentos ou pessoas que conhecem pessoas que estão passando por isso agora, para ajudar essas pessoas. Em julho desse ano... Bom, nós estamos em julho. Agora, esse ano, saiu um estudo muito recente sobre... E esse estudo é muito revolucionário na área da psicologia e da psiquiatria, porque tem pelo menos 50 anos que a depressão é relacionada à queda, a baixos níveis de serotonina. Então, todos os tratamentos existentes sempre focaram nisso. Em julho, esse estudo que saiu, então, em julho, ele, pela primeira vez, mostra que não necessariamente um causa o outro. Ou seja, pode haver depressão mesmo com altos níveis de serotonina. Para a comunidade médica, isso é uma coisa assim, ó. Porque o que isso significa? Isso significa que isso que você está falando tem um fundo de verdade, que é o seguinte. Você pode não estar depressivo apenas porque o seu cérebro está doente ou seus níveis de serotonina estão baixos. Também é a primeira vez que uma geração vive tanto na superfície e sem propósito. Então, quando as pessoas dizem, quando eu converso com alguém e a pessoa diz, pô, mas você não acredita em Deus, mas... E eu sempre falo pra ela, eu não tenho nenhuma intenção de te convencer do contrário. E, aliás, toda vez que alguém me fala alguma coisa tipo, pô, Lara, eu tô duvidando da minha fé, o que eu devo ler? Eu sempre falo, entra no teu quarto, fica de joelho, fala com o seu criador e diz pra ele que sua fé está abalada e conversa com ele. Porque a minha intenção não é te tirar disso, porque isso não é bom. Por que isso não é bom? Porque o que valida uma vida não é necessariamente os níveis de serotonina, mas o sentido que existe nela. E esse estudo que saiu agora, basicamente, está levando a gente a começar a ver isso de uma forma mais séria. Então, há quem
mesmo com Deus no coração, a família por perto e dinheiro, realmente vai sofrer com depressão? Sim, claro que tem. É uma doença neuroquímica. Mas também há, pela primeira vez nos últimos 100 anos, uma galera que pode ter esse mesmo desbalanço emocional sem nenhum tipo de causa que uma medicação salvaria. Seja uma medicação tradicional, seja um tratamento com alucinógeno, seja o que for. Então, essa coisa do, olha, de repente o que você precisa é achar esse sentido, pode ser na espiritualidade, pode ser em outra coisa. Eu diria que não dá para isolar nenhum dos dois. Tem que ter os dois. Seja o tratamento com o propósito, seja o tratamento com a espiritualidade, mas a gente não vai conseguir sair de um lugar onde tem tanta gente tão jovem, cansado da vida, se essas pessoas não têm um propósito de vida no dia a dia, mas é um propósito que, assim, não é aquela punha... Não é motivação, né? Isso, não é aquela coisa, mas qual que é o meu propósito? Não, é um propósito simples. Seu propósito é acorda, arruma a sua cama, varre lá na frente, que tá um caos, arruma esse armário aqui, e, ó, sua mãe precisa de você. Então, sim, você vai dormir cedo, porque amanhã cedo você vai levar ela não sei onde. Essas coisas das quais a gente se livrou, afinal, eu não sou obrigado a nada, entende? Pra mim, elas têm um peso muito grande no jeito como a gente começou a se sentir. E eu vi isso em mim. Porque quando o dinheiro chegou, a facilidade também chegou. Então eu lembro que eu sentia falta de um problema. Porque eu falava, gente, quando eu era pobre, uma mangueira na varanda era um dia de festa. Hoje eu tô nas Maldivas, no lugar mais chique, e eu tô aqui assim, tipo, mano, ok, é bonito, mas isso é a falta do propósito. Entende? Pra mim isso é muito importante. É completamente. Às vezes a gente, né, acha que o dinheiro vai preencher um vazio que tá aqui dentro. Até o momento que, de fato, a gente tem dinheiro suficiente para fazer tudo, a gente percebe que não foi preenchido. Não é o dinheiro que vai preencher isso. Cara, mas é difícil falar isso para quem não... E é interessante, só te interrompendo, que seja difícil, porque eu lembro do Jim Carrey falando isso. E ele falou assim, e as pessoas falam, você fala isso porque você tem dinheiro. E aí ele disse, sim, é por isso que eu posso falar que não é isso. A gente só não pode confundir, porque às vezes também alguém tá assistindo e fala assim, não, mas então quer dizer que ter dinheiro é ruim? Ter dinheiro não é ruim. Deus, né? Mas às vezes as pessoas fazem uma confusão, ter dinheiro é bom, é incrível, porque te permite fazer um tratamento, tudo isso. Porque quando eu falava, olha, quando eu era pobre, eu era mais feliz, sempre tinha alguém que falava, então volta. Eu falava, não, eu prefiro morrer triste desse jeito aqui do que voltar lá. Não é isso? Vou morrer num velório de luxo maravilhoso, open bar pros meus amigos, vai ser bárbaro. Não é isso. Perfeito. Você ia falar. Mas eu fico com muito medo dessa linha, sabia? Qual linha? Não, de começar a tratar banal as coisas porque eu tenho dinheiro pra fazer. É tipo, pô, eu lembro que quando eu era moleque, era um evento ir na feira, comprar um jogo de R$5 pra jogar Play 2. Hoje eu compro um jogo de R$400, jogo 1 hora e falo, não gostei. E aí vai pro próximo. E vai pro próximo. E tipo assim, e o jogo de R$5, eu ficava 2 meses jogando ele e zerava de novo e voltava na missão e fazia de novo. Por quê? Porque eu falei assim, eu não vou gastar R$5 de novo pra comprar um jogo. Né? Eu lembro também, eu ficava zerando o mesmo jogo várias vezes. Né? Aí hoje você pode comprar todos os jogos. Aí você, sei lá, às vezes você trata meio banal, sabe, a coisa. É muito fácil. Eu vivo numa eterna nostalgia que eu sempre fui zerando uns jogos antigos, tipo, só por causa disso. E eu fico com medo disso, dessa parada da Maldiva. Você fala assim, cara, meu sonho é... Tem muita gente que acha que tem isso. Meu sonho é conhecer a Disney. Aí começa a ganhar muito dinheiro, vai pra Disney, tipo assim... Mas não curte. E não é só um negócio em si, né? É o excesso do estímulo, né? Eu lembro que aconteceu uma coisa pouco tempo atrás. Eu tenho uma enteada pequenininha. E aí, eu lembro quando eu era criança, lembra quando tinha uma caixa, tipo a caixa do tanquinho ou a caixa de uma TV? A gente entrava na caixa e desenhava coisas de avião. E aí a gente ficava dentro da caixa, aquilo era um avião. Eu lembro que isso era um negócio maravilhoso. E aí eu lembro... Ela tava lá na época, ela tinha o quê? 2, 3 aninhos, e aí tinha uma caixa em casa que a gente acabou de se mudar. Eu falei pra ela, vem cá que eu vou fazer um negócio, você vai adorar. E aí coloquei ela dentro, desenhei os botões do avião, coloquei ela dentro da caixa. E assim, tipo, ela não entendeu. O nível de estímulo que ela tem não é o nível de estímulo que a gente tinha. Entende? Então, essa geração nova vem com essa possibilidade de cara, que é comprar o jogo e sair, comprar o jogo e sair. A gente ganhava presente no Natal, no aniversário. Nossa, sim. E era um... Se você não está inscrito, se você não curtiu, isso é um grande absurdo, porque hoje foi uma grande aula aqui com a Lara. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.